Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez e hoje eu tenho mais um jogo aqui da linha Pocket da Paper Games, que é o Mojo, ou também algumas pessoas chamam de Mojo, que é um jogo aqui de cartas, né, para 2 a 8 pessoas a partir de 8 anos de idade e tem uma duração aí aproximada de 30 minutos. Então, um joguinho bem legal, bem divertido. Eu gostei bastante, né? O objetivo é você tentar ficar com a menor quantidade de cartas de valor baixo por rodada, para no final do jogo você ficar com menos pontos do que os outros jogadores, né? É um jogo que eu achei bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Então fica aí para aprender como é que se joga o Mojo. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Mojo. Então nós temos aí basicamente cartas que vão de 0 a 12 em várias cores. E aí, por exemplo, para o 0 e para o 1 são 4 cartas de cada. Para o 2, 3 e 4, 5 cartas de cada. Para o 5, 6 e 7, 6 cartas de cada. Para o 8, 9 e 10 são 7 cartas de cada. E para o 11 e 12, 8 cartas de cada. E aí temos também a carta de mais 0 e 0 também. Temos o manual de instruções aqui, bem explicadinho, como sempre, né? Ilustrado aqui nessa parte. Então, bem facinho de entender. E temos aqui também cartas promocionais de outros jogos da Paper Games. Então temos aqui a Rena do jogo Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Temos o Cocô número 5 do Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza. E também o barril aqui, carta número 3 do For Sale, certo? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Mojo. Bom, como sempre eu costumo indicar a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como sleeves ou shields. E aqui para o Mojo são 79 cartas, 63 por 88 milímetros, e aí tem que usar esse tamanho padrão, que no caso é de 63 milímetros e meio por 88. Então um plastiquinho costuma, né, um conjunto, vir com 100 unidades, são 79, então tem aí 21 de sobra para o caso de, né, abrir ou sujar, e você consegue repor. Aqui também tem o verso das cartas, que eu acabei não mostrando antes, né? Tem esse roxo aqui, com essas artes na carta, bem legal, tá? E aqui uma carta com esse plastiquinho, e aí para não dar esse reflexo, eu vou explicar sem, certo? Então, como precisa embaralhar bastante, e também para proteger as cartas, eu indico usar aqui os plastiquinhos, certo? Então, fica aí a dica do Giba. Bom, vamos aprender então a jogar o Mojo. E, como eu mostrei aqui, né, tem cartas de 0 a 12, e eu acabei separando aqui para mostrar a questão das cores. Então temos alguns conjuntos aí de cores, os 2 primeiros com 2 cartas, os 2 últimos também, e o resto com 3 cores. Então, como a gente viu lá no conteúdo da caixa, nós temos
à medida que o número vai ficando maior, nós temos mais cartas de cada um. Então aqui nós temos 4 de cada, 5 de cada, 6 de cada, 7 de cada e 8 de cada. Porque o objetivo do jogo, para você vencer, você tem que ter a menor pontuação no fim da partida. E a pontuação ela é dada pela numeração das cartas. Então dá para ver com isso que a chance de você conseguir, né, de você ficar, na verdade, com cartas de valor mais alto, a chance é maior, porque tem mais cartas dos números maiores. Então, né, você tem que tentar se livrar das cartas altas e ficar com as cartas mais baixas, tá? Essa é uma primeira dica que eu já vou falando, né? Porque o jogo vai até 50 pontos, né? Quem fizer 50 pontos ou mais, o jogo acaba, né? Aí esse jogador, na verdade, ele perde, e aí vence aquele que tiver ficado com menos pontos quando algum dos jogadores tiver chegado a 50 ou mais pontos, tá? E essa é uma sugestão que o jogo dá, de colocar 50 pontos. Você pode, né, se quiser uma partida mais rápida, colocar 30 pontos, uma partida mais demorada, por exemplo, 100 pontos, mas a sugestão é 50 pontos. E caso aconteça de empatar, de 2 ou mais jogadores ficarem com a mesma pontuação mais baixa, eles acabam compartilhando a vitória, não tem desempate. Tá, então a primeira coisa a se fazer é embaralhar as cartas. Eu vou aproveitar essas aqui, vou colocar aqui e dar mais uma embaralhada. E aí vamos distribuir 8 cartas para cada jogador, né? E deixar a carta aqui do mais 10 e 0 na posição 0. E conforme a seta diz aqui, o jogo vai ocorrer no sentido horário. Então vamos aqui embaralhar e distribuir as cartas. Eu vou fazer aqui como exemplo para 3 jogadores, um jogador A aqui à esquerda, um jogador B aqui em cima e um jogador C aqui à direita. O jogo é para 2 a 8 jogadores, aí para ser mais rapidinho, vou fazer com 3 jogadores. E para 2 jogadores tem uma variante, que na verdade é uma simples mudança, que mais para frente eu digo o que muda nessa variante, mas as regras acabam sendo as mesmas. Então, eu vou distribuir 8 cartas para cada um dos jogadores. 8. Então, cada jogador aí tem 8 cartas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada jogador vai poder olhar apenas as suas cartas, mas aqui, a título de explicação, eu vou deixar todas as cartas abertas para facilitar, né, o ensino. Então, esse tem essas cartas, esse aqui tem essas cartas aqui, não está aparecendo aí no vídeo, tá, né? Vou colocar mais para baixo esses aqui. E o jogador C tem essas cartas. Aí os jogadores eles podem ordenar por ordem crescente, decrescente, pela cor, etc. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim. E aí o que o manual sugere é que o jogador mais jovem inicie a primeira rodada. Mas aí fica a critério dos jogadores escolher quem é que vai começar. Então vamos supor, por exemplo, né, que comece aqui o jogador A. Vamos supor que ele seja, né, o mais jovem dos 3 jogadores. E aí as cartas restantes que não foram distribuídas, elas ficam aqui no centro da mesa e viradas para baixo, perto aqui da carta Mojo, e formam uma pilha de compras.
E aí você pega essa primeira carta aqui de cima e vai virar aqui para cima, e ela vai ser uma pilha de descartes. Então, está valendo aqui o número 9. E aí vai começar o A. Ele tem 3 opções. Ou ele joga uma carta de valor menor do que a que está aqui, ou ele joga uma carta de valor igual, ou uma carta de valor maior. E aí o que acontece? Vamos supor que ele jogue uma carta de valor menor. Então ele joga aqui um 4, que é uma carta mais baixa. Então, como ele está se livrando de um valor baixo, né, ele acaba não precisando comprar, ele simplesmente passa a vez. E aí vem aqui para o jogador B. Vamos supor que ele pegue e coloque um valor igual, né? Esse jogador aqui colocou uma mais baixa, esse aqui colocou uma igual. O que acontece quando coloca uma carta de valor igual? Aí o jogador ele pode jogar, né? Aliás, não só pode, como deve jogar uma outra carta. Então ele já vai estar em vantagem aí com relação a esse aqui de colocar uma carta a mais aqui na mesa. Então vamos supor que agora ele jogue uma carta de valor maior. Então ele joga o 12, é um valor alto que ele não quer ficar na mão, porque isso no final vai dar pontos para ele, e ele não quer ficar com pontos, porque quem chega a 50 ou mais, né, perde o jogo. Então ele está colocando uma carta de valor maior, então ele é obrigado a comprar uma carta e passar a vez, né? Por sorte ele comprou uma de valor baixo e vem para esse aqui. Então tem esses 3 casos. Você joga uma carta de valor mais baixo, simplesmente passa a vez. Uma carta de valor igual, você joga de novo. E se tiver outra igual, pode jogar de novo. Você pode jogar quantas cartas iguais você tiver e depois jogar uma maior ou menor. E sendo maior, você é obrigado a comprar. Então agora é a vez do jogador C. Então olha só que legal. Ele joga uma carta igual que é o 12, pode jogar de novo. Ele joga uma carta igual, pode jogar de novo. Joga uma carta igual, pode jogar de novo. E agora ele joga uma menor, que é o 11. Então, como é menor, ele não precisa comprar. Ele está com 4 cartas na mão e vem para cá. Agora vem o jogador aqui. Tá vendo que tem um 11, ele consegue se livrar de 2 11, duas cartas 11. Então, igual, joga de novo, igual, joga de novo, e joga uma menor. Menor não compra. Passa para cá. O B vai jogar uma menor e passa. Ele joga uma igual, pode jogar de novo. E aí, o que acontece? Ele joga, por exemplo, o 7 aqui, que é a maior, né? E aí, quando o jogador ele tem 3 ou menos cartas na mão, aí entra a hora mojo. O que acontece? Então aqui, né, ele acabou ficando com 2 porque ele tinha jogado carta igual. Mas a partir do momento que ele ficar com 3 cartas, né, as cartas vão estar na mão dele, ele vai ter que colocar as cartas aqui de face virada para baixo, e a partir do momento que ele coloca aqui, inicia uma contagem do número de turnos para terminar a rodada, né? Mas aqui no caso ele jogou, qual foi o 7? Né? Então, daqui 2 rodadas termina o turno. Então vem para esse aqui, ele joga o 7, que é igual, e aí o mesmo caso, né? Apesar de que aqui ele colocou uma maior, né? Ele tem que comprar mais uma, né? É porque ele tinha jogado o 7. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui
jogou o 7, ele pode jogar de novo. Ele pode jogar o 6, que é menor, e não comprar, ou pode tentar arriscar comprar uma carta menor. Vamos fazer igual esse aqui, né? Ele joga uma carta maior, aí ele é obrigado a comprar. E estando com 3 ou menos cartas, ele também agora entrou na hora do mojo. Veio para esse aqui, ele colocou um 8, que é igual, então ele pode jogar de novo. Então, como aqui, vamos ver, ó, eu vou jogar o 4, que é menor, e aí ele não compra. Ah não, tem um escondido aqui, peraí. Então, joga o 12, é maior, ele compra. Vem a vez desse aqui, ele revela qualquer uma. Esse aqui revela qualquer uma. Esse vem aqui, joga o 5, que é menor, não compra. Esse revela mais uma. Esse revela mais uma. Aí ele joga igual, igual e uma menor, não precisa comprar. Entrou também na hora do mojo. E a partir do momento que esse jogador revelou a última carta, termina a rodada e aí vai ter a contagem dos pontos. Então, a carta de mojo vem para ele e revelam-se as cartas para fazer a somatória. Então, o ideal é ter aqui uma folha para colocar os pontos. Então, eu vou fazer aqui A, B e C. Faz aqui uma linha, faz uma linha. Então, na primeira, vamos ver a pontuação. E aí o que acontece? Aquele jogador que ficou com a carta mojo, ele só vai ficar com a pontuação zerada se a soma dos pontos dele for menor ou igual a de outros jogadores. Se for maior, aí tem que virar a carta e além da pontuação que ele ficou, soma 10 pontos. Então, no caso aqui, ele está com 16. Então, já vamos colocar até aqui o C com 16, o B tem 3 e o A tem 9 com 6, 15. Até aproveitando aqui, né, lembrar daquele fato do risquinho, né, para não confundir 6 com 9, então vale sempre o risco embaixo, né? Então é 9 e 6, e não 9 e 6, tá? Então aqui 15 pontos. Então aí o que acontece? O B teve menos pontos, então esse aqui foi penalizado e vai ganhar mais 10. Vai ficar com 26. Tá? Só se ele tivesse ficado com menos pontos, que aí anotaria 0 aqui, independente de ter feito, sei lá, 5, 6, 10, quantos pontos forem, se tiver menos que os outros, fica com 0, mas nesse caso fica com 10. E aí para a próxima rodada, já vou colocar até aqui, vai ser em sentido anti-horário, né? Então, vai rodar dessa maneira aqui. E aí o que poderia ter acontecido? Vamos supor que esse jogador aqui tivesse ficado com mais do que uma carta do mesmo número. Aí você não soma. Quando é carta do mesmo número, você soma apenas uma vez. Então, desse jeito aqui também seriam 16 pontos. E aí também para pontuação tem que considerar também as cores. Então, por exemplo, nesse caso aqui o jogador A só tem uma cor e o B e o C, eles têm mais de uma cor e eles têm cartas da mesma cor com numerações diferentes. Então, por exemplo, aqui
na hora de somar, esse jogador ele não vai ficar com 6 mais 3, 9 e 2, 11. Considera só a carta mais alta da cor. Então, para esse aqui, só vai considerar o 3 e para esse aqui, só o 10. Então, é uma coisa que também, quando você está se livrando das cartas, você tem que considerar, porque às vezes compensa você descartar, né, colocar uma carta de outra cor aqui, né, e manter outra de valor menor da mesma cor, porque só vai pontuar a carta maior, certo? Então tem essa questão aí da cor também. E aí o que acontece? Nós vamos pegar todas as cartas que foram utilizadas e deixar aqui na pilha de descartes e vamos distribuir 8 cartas com essas cartas que ficaram aqui. 8 cartas para cada um. E aí, se acontecer de terminar essa pilha aqui de compras, aí você mantém a carta que está aqui em cima e mistura essas aqui do descarte para virar uma nova pilha de compras. E aí a mesma coisa, só que agora o sentido vai ser anti-horário. E aí aquele jogador que ficou com o mojo, que na verdade foi esse aqui, é o que vai iniciar, certo? E aí vai ocorrer tantas rodadas quantas forem até que alguém aqui, por exemplo, o próprio C aqui, sei lá, chegar a 50 ou 51, etc., né, mais do que 50 pontos, e aí o jogo termina, e aquele jogador que tiver ficado com menos pontos é o vencedor, e conforme eu já disse, em caso de empate, eles dividem a vitória, certo? E aí existe também uma variante avançada, que durante a preparação, você acaba, em vez de colocar uma pilha só de descarte, né? Então vamos supor o jogo começando, né? Você coloca uma segunda, tá? Então você agora tem duas opções para colocar, para descartar as cartas da sua mão. Então, a partir do momento que você escolhe jogar em uma, se você jogar uma igual e tiver que continuar jogando, você tem que manter sempre na mesma pilha que você está jogando. Você não pode jogar uma aqui e depois jogar outra na outra pilha. Então, é sempre mantendo a mesma pilha. E aí, quando você tiver que comprar uma carta, você pode escolher ou pegar uma carta aqui do topo da pilha de compras, ou pegar da outra pilha de descartes. Então, se você está jogando, por exemplo, a carta aqui, então vamos pegar um 9 aqui para ilustrar exatamente a situação. Então, se você joga uma aqui, desculpa, uma maior, né? Você joga uma carta maior aqui, você tem que comprar. Então, ou você compra daqui, ou você compra da outra pilha. Então, de repente, você já se contenta em pegar um 6, você pode simplesmente pegar essa carta da outra pilha. E aí, se acontecer de ficar vazia, como é o que aconteceu aqui, você pega a carta do topo da outra pilha de descartes, no caso essa aqui, e coloca aqui, porque não pode ficar vazia. E aí aí joga do mesmo jeito, e aí a única diferença é que em vez de você pegar todas as cartas que foram jogadas aqui e distribuir 8 novas cartas para cada jogador somente com essa pilha, na variante avançada você embaralha todas as cartas para distribuir 8 para cada jogador. E aí, finalmente, a variante para 2 jogadores que eu tinha comentado anteriormente, a única diferença é que a hora do mojo, em vez de ser quando tem 3 cartas, né? O jogador está com 3 cartas, ele
a baixa, para a variante de 2 jogadores são apenas 2 cartas. É a única diferença que tem para essa variante. E aí, para esclarecer, quer dizer, essa carta ela só vai ficar virando se a condição, né, da análise da pessoa que ficou com a carta Mojo não for atendida com o que está aqui em cima. Então, se está 0 e a pessoa tiver pouco ponto, menos ponto em relação aos outros, e não vamos supor que terminou assim. Então, esse jogador aqui tem menos pontos, então vai anotar 0 para ele, e aí não vai virar. Então, não é sempre uma rodada de cada lado, vai depender do critério. Então, nesse caso aqui, a próxima rodada continua no 0, porque ele teve menos. Agora, se fosse o contrário, esse jogador aqui tivesse assim, né, ou até assim, né, nem precisa que seja o maior de todos, né. Se tiver um jogador com menos ponto, aí vira e vem para cá. E aí, se na próxima rodada tiver no mais 10 e ele, né, ainda assim tiver com mais, ele é penalizado e não vira, continua com mais 10, certo? Então depende da comparação com os outros jogadores. Então é um joguinho bem legal, bem divertido, eu gostei bastante, né? Como sempre, os jogos da Paper Games são muito bons, eu sou até meio suspeito de falar, porque eu sou um fã, assim, de carteirinha dos jogos da Paper Games, né? Acho que eu tenho, assim, o mesmo gosto aí do pessoal que escolhe esses jogos, porque eu, de fato, gosto de todos esses, principalmente os da linha Pocket. São jogos, né, que geralmente são daquele estilo Blitz, né? Jogo rápido, não demora tanto assim, e jogo de estratégia, então eu gosto bastante. Se você tiver ficado com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o quanto antes. Aproveita para inscrever aqui no canal, né? Se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. Assista também outros vídeos do canal, tem bastante conteúdo legal para você aprender, para você se divertir. E também acesse o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e também no TikTok, beleza? Então, muito obrigado aí por assistir, espero vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau!